Nessa semana nós vamos falar sobre música. Quais são as músicas que te marcaram quando você era criança? Quais são as músicas que você tem lembrança de que seus pais cantavam para você? Nós, como seres humanos, nós estamos conectados e ligados com a música. Nós somos seres musicais. Não existe uma civilização que não tenha feito alguma forma de música. Porque a gente se comunica, inclusive, pela música. A nossa fala, a nossa língua de cada país tem sua própria musicalidade. E há estudos que indicam que a raiz da linguagem, né, das palavras, é a mesma da música. Porque quando a gente, igual eu falei, a gente se comunica usando também a música. Um bebê, quando ele nasce, ele muitas vezes não entende o significado das palavras, mas ele entende a nossa musicalidade pela fala. A gente se comunica musicalmente. Você pode perceber quando a gente fala, a gente utiliza gestos, a gente utiliza olhar, expressão facial, além da nossa fala e da nossa entonação. Pela nossa entonação, por uma forma de alguém estar comunicando com você, você consegue até entender o que ela está querendo dizer. Se alguém fala com uma voz mais tranquila, você sabe que o que ela está falando é uma coisa mais tranquila. Agora, se ela fala uma coisa com ênfase, meio nervosa, pela voz, a gente já consegue perceber. Então, a gente se expressa dessa forma. Uma pessoa que não utiliza gestos para comunicar paradona assim, é uma coisa bem esquisita para quem está escutando. Porque nem que seja pequenos movimentos, a gente faz quando a gente está se expressando. Assim, a criança, antes dela falar, ela canta. Ela se comunica por sons, por gestos, e por olhares e pela expressão dela facial. A criança se comunica pelos sons porque ela ainda não entende a linguagem dos pais. Então ela utiliza desses sons para poder se comunicar. Por exemplo, se a gente for conversar com uma criança e a gente falar: "Que bebê mais lindo, você é muito fofinho, bebê", ele vai achar que você está falando uma coisa boa para ele, vai às vezes até rir, interagir. Agora, se você usar essa mesma entonação para falar com o bebê uma coisa que, por exemplo, "Que bebê feio, você é horroroso, bebezinho, você é tão narigudo", ele também vai interagir, vai rir às vezes. Ele não vai estar entendendo o conteúdo, mas ele entende a melodia que você está trazendo pela sua voz. Agora, se você for elogiar ele numa voz mais séria, por exemplo, "Que bebê lindo, lindo, você é muito fofo, bebê, que gracinha", ele às vezes não vai interagir igual ele interagiria se você falasse com a voz mais aguda. O bebê, ele tem uma tendência pelos sons agudos. Ele consegue escutar um pouco mais agudo do que a gente consegue escutar. Depois a audição dele vai se tornando igual à nossa, mas ele tem uma tendência pelos sons agudos. A voz das mulheres é mais aguda, né? E quando você conversa com o bebê, você pode perceber que naturalmente você já vai pro agudo. Geralmente a gente não conversa com essa voz, a gente fala meio assim com bebês, né? E a gente aproxima o rosto, porque quando você aproxima, intuitivamente o bebê consegue focar melhor. Dessa forma, nós somos seres musicais. Nós nos comunicamos pela música, seja pela musicalidade da nossa fala, seja pela musicalidade na música mesmo, que nós compomos como sociedade. Então isso expressa os nossos sentimentos, expressa as nossas vivências. A música não pode estar desatrelada do que o ser humano está vivendo, ela sempre está num contexto. Então ela representa também os sentimentos e as expressões do ser humano. Existe música só para criança? Como é que é isso? Hoje as músicas, tem várias músicas que são colocadas como "isso é música para criança", com umas letras às vezes bobas, umas letras às vezes até inapropriadas para as crianças, umas vozes das pessoas que cantam irritantes, uns instrumentos muito esquisitos, e isso é vendido como para a criança. A criança está tendo contato, o primeiro contato dela com a música, o primeiro contato dela com o mundo. Por que não oferecer bons contatos, bons exemplos? Vou dar um exemplo. Quando você vai introduzir uma alimentação para o seu filho, primeira vez que ele vai comer alguma coisa, você vai e faz uma comida toda picante, cheia de sal, e aí coloca aquele tanto de alimento ao mesmo tempo e dá para o seu filho provar? Provavelmente não, né? Provavelmente o que a gente dá é um alimento por vez, para ele poder experimentar e ver a textura daquele alimento, né? Para ele ter a primeira experiência. E por que a gente não faz isso, por exemplo, com a música? Por que a gente já chega e apresenta uma salada toda temperada, cheia de sentimentos para a criança? A música, ela traz sentimentos dentro dela. A música libera hormônios no nosso corpo. Tanto que quando a gente assiste um filme de terror, por exemplo, sem a música, a cena não tem nem tanta graça ou tanto medo.
Eles sabem como utilizar. Um filme de ação, eles sabem como utilizar a música para fazer o espectador ficar querendo assistir aquilo e se envolver, porque a música tem essa capacidade de envolver o ser humano. Então é legal a gente observar se as músicas que a gente está colocando para a criança, o que isso está transmitindo para a criança? Quais são os valores dentro dessa música? É uma música que tem uma letra apropriada para a criança estar escutando ela? Porque muitas vezes a gente escuta música nossa, adulto, na frente das crianças. E eu acho que a gente precisa escutar as nossas músicas, mas a gente precisa ficar atento se a letra é apropriada para a criança estar escutando, porque ela está absorvendo aquilo, ela está trazendo aquilo para a vivência dela. É o contato que ela está tendo com o mundo. As músicas hoje tendem a ser uma música para a criança, mas que na verdade é para os pais. É uma música que atende a necessidade muito dos pais. Os pais acham lindo, as crianças vão achar lindo também. Mas a música às vezes é muito ritmada, muito ritmo. O que acontece com o ritmo? O ritmo mexe com o nosso corpo. Você pode perceber que você escuta uma música que tem um ritmo mais marcado, de repente você está dançando e não está nem percebendo. A criança também, ela já começa a dançar e não está nem percebendo. Então, se você traz música com muito ritmo para a criança, ela vai ficar muito no corpo dela. A criança é um ser contemplativo, um ser que usa imaginação. Ela está nesse universo de que ela anda na rua e vê uma florzinha e aí fica encantada com aquela florzinha e a gente querendo que a criança anda rápido. Então, assim, o que a gente pode fazer para a gente deixar a criança ser criança? As crianças hoje são muito mini adultos, né? A gente tem que deixar a criança ser criança, cultivar esse sentimento da imaginação, da contemplação que eles têm. Que a gente perdeu um pouco disso, né? Olhar para uma nuvem no céu, para uma formiguinha atravessando, tudo para eles é interessante. A gente precisa cultivar isso nas crianças. Eu lembro que na minha infância, meus pais cantavam muito para mim algumas canções que minha avó cantava, algumas músicas que eles aprenderam, e as cirandas, que são músicas culturais, e outros países também têm suas próprias músicas que pertencem ao povo, né? Músicas folclóricas. E as cirandas, elas têm, às vezes, uma carga muito emocional nelas, mas elas são importantes porque elas refletem o nosso país. Eu acredito que a gente possa super trazer isso para as crianças, mas existem formas de trazer. Por exemplo, colocar menos sentimento. Tem muita música que ela traz muitos sentimentos, por exemplo, Nesta Rua. Nesta Rua é uma música que ela traz muitos sentimentos. Eu vou cantar aqui bem sentimental, primeiramente, para vocês verem a diferença de você trazer uma música com muito sentimento e uma música mais tranquila. Que é aquilo que eu falei também. Se você vai dar uma ênfase no lobo mau, a criança fica com medo. Então, se você enfatiza muito essa parte do sentimento, da melancolia, da tristeza, porque essa música ela traz um pouco disso. A criança entra naquilo. Então, pode cantar a música, mas não precisa dar uma ênfase tão grande nisso. Vou cantar primeiro muito dando ênfase no sentimento e a próxima nem tanto. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Vocês podem perceber, né, a carga sentimental da música. Mas a gente pode tentar aliviar um pouco isso, porque é importante a gente trazer as cirandas para as crianças. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. O que eu fiz? Eu fui um pouquinho mais rápido do que eu estava cantando na outra e eu coloquei menos ênfase no sentimentalismo da música. Agora eu vou dar um exemplo com uma música mais alegre, vamos dizer assim, O Cravo Brigou com a Rosa. Às vezes as músicas estão muito marcadas no ritmo, igual eu falei, traz a criança muito pro corpo e a criança precisa de ter esse momento contemplativo. Ela é um ser contemplativo, a gente tem que honrar isso nela. Então, em vez de eu cantar O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, eu já tô dando ênfase no ritmo, que eu já tô batendo palma. E ainda tô marcando O cravo brigou com a rosa. Já tá trazendo muito ritmo pra criança. Se eu ligar essa música, fizer uma coisa mais ligada, não tão enfática no ritmo, vou mostrar aqui pra vocês como é que é, eu trago um pouco dessa contemplação da criança. Mesmo numa música como essa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Então, eu estou trazendo isso, dessa contemplação, dessa singeleza que é uma criança. A gente tem que procurar honrar isso.
Uma música que eu acredito que traga isso para a criança, desse estado de contemplação e deixa a criança ser criança, é a música pentatônica. Você já ouviu falar da música pentatônica? Você conhece o cântale? O cântale, ele é um instrumento pentatônico. Esse é o som dele. O que é uma coisa pentatônica? Pentatônica é uma escala de 5 notas só. Vocês podem perceber que o cântale, ele é um instrumento pentatônico, ele tem a sua sonoridade pentatônica. 1, 2, 3, 4, 5. E essas duas aqui, elas são a repetição dessas duas. Só que essa mais grave e essa mais aguda. Então, é um instrumento pentatônico. O que o pentatônico ele traz para a criança? Ele faz a criança estar no momento sem muito sentimentalismo, sem muita emoção. Porque tudo que eu tocar aqui fica bonito. E vocês conseguem perceber que ele traz uma calma? Isso é uma qualidade desse instrumento, mas é uma qualidade também da música pentatônica. Tá, mas só o canto ele é pentatônico? Não, você pode cantar, né, nesse modo pentatônico. Você pode, por exemplo, comprar, existem flautas pentatônicas, existem xilofones pentatônicos. E até se você tocar algumas notas no piano, no violão, a escala pode se tornar pentatônica. Pentatônica é uma escala de 5 notas. No caso do cântale, todo mundo conhece as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né, que são 7. Se você tirar o dó e você tirar dó, ré, mi e o fá, aí você tem as 5 notas. A música pentatônica, ela traz então essa calma, essa contemplação para a criança. E o que eu estava falando é a gente procurar, não só na música pentatônica, mas até nas cirandas, nas outras músicas que a gente for apresentar para a criança, observar esse conteúdo, porque às vezes uma música é pentatônica, mas tem diversos instrumentos e várias vozes e um monte de outras coisas. A criança está conhecendo a música, a criança está conhecendo o mundo. Então vamos procurar trazer um pouco menos de coisas para a criança, é muita informação, as crianças estão ficando muito agitadas, as músicas estão agitando muito as crianças. E uma coisa que eu acho legal de observar, eu quero pôr uma música do YouTube para o meu filho escutar. Tá, tudo bem, você pode pôr. Agora, se você quer pôr, põe só o áudio, não põe a imagem também, não, porque senão fica muita informação. Imagina, a criança está escutando, ela está absorvendo aquilo que ela está escutando, aquilo está liberando reações dentro dela, e aí ela está vendo. Geralmente as imagens são muito coloridas, muito rápidas, são exageradas. Por quê? Porque quer manter a atenção da criança focada naquilo, quer trazer para a criança o foco no desenho. E qual que é o foco? É o desenho ou a música? Assim, a música pentatônica, ela é um alimento para a criança, ela alimenta a criança e deixa ela ser criança. E as outras formas que você puder trazer de uma forma mais tranquila, mais calma para a criança, alguma outra música que você queira cantar, proporciona isso para a criança também. Mas a música pentatônica é uma música especial. Uma das melhores coisas em relação à música que você pode fazer para o seu filho é cantar para ele. Você tem o hábito de cantar para o seu filho? Eu estou utilizando o cântale para ele poder ilustrar essa pentatônica que eu falei, mas, por exemplo, a música que eu vou cantar mais na frente, do Pequeno Passarinho, ela está na pentatônica também. E eu não estou utilizando o cântale, eu estou utilizando os meus gestos. Criança, quando você canta e ainda utiliza gestos, eles acham o máximo, eles fazem também, é mais bonitinho de ver. O seu filho, ele quer escutar a sua voz. Quando ele está na barriga, ele escuta a voz da mãe, e quando ele nasce, ele já reconhece essa voz. E as músicas que a mãe tem o hábito de cantar para ele quando ele está na barriga, com 12 horas de nascido, ele já reconhece essa música. Então, ele quer escutar a sua voz, ele quer escutar você cantando. Então, canta para o seu filho. Você não precisa ser uma cantora profissional e tudo. E às vezes até você pode desafinar, mas canta para ele. É o que ele quer escutar, é a sua voz. Hoje, as músicas são trazidas, músicas muito graves para a criança. A corda vocal da criança, ela é bem fininha, porque a corda vocal da criança é menor do que a nossa. Então, ela produz um som mais fino. A voz da criança é um pouco mais aguda, geralmente, né? Então, as crianças hoje, elas estão cantando muito falado. Por exemplo, vou cantar Pintinho Amarelinho como as crianças cantam hoje. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Elas estão cantando assim, mais falando. Tá vendo que é a mesma voz que eu estou usando? A minha voz de falar, meu pintinho, é a mesma voz.
Então a gente tem que auxiliar as crianças, porque isso não é nem saudável para a voz delas. Se a gente conseguir cantar mais agudo, Ana, não consigo cantar agudo. Então canta do jeito que você conseguir, que já é uma nutrição para a criança. Música ao vivo nutre a criança, envolve a criança. Mas se você conseguir cantar um pouco mais agudo, seria o ideal, porque você está trazendo uma referência para a criança. O que é agudo, o que é grave? Igual eu estava explicando, que essas duas cordas se repetem aqui, essa no grave e essa no agudo. O cântale, todas essas notas aqui estão na região que é uma região boa para a criança cantar. Ah, não consigo cantar essa, tá muito aguda e nem essa. Mas pode cantar mais grave. Mas tentar reparar se a gente não tá cantando muito grave para a voz da criança. Se você tem um bebê, uma coisa que é legal de fazer é você cantar para ele. Por exemplo, você tá cantando Meu Pintinho Amarelinho. Você utiliza gestos para poder cantar, porque a criança adora gestos. Aí você começa: Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Aí você para, do nada, no meio da música, e espera a resposta dele. Às vezes ele vai se manifestar, ou ele vai fazer um som, ou ele vai mexer, e aí você continua. Isso é uma forma de você estar interagindo com seu filho através da música. Vocês podem perguntar: ah, Ana, tá, mas tem essas músicas, e onde eu vou encaixando elas no meu dia a dia? Você pode cantar pro seu filho acordar, você pode cantar na hora dele dormir, você pode cantar antes do almoço, você pode estar sempre cantando. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas formas de vocês incluírem a música nesse convívio com o filho de vocês. Que a música, como eu venho dizendo, ela nutre a criança e cria um sentimento de amor. A criança sente seu amor, é uma forma de você estar demonstrando seu amor e é uma forma de você estar passando um tempo de qualidade com a criança. Como você acorda o seu filho? Muitas vezes a gente chega: meu filho, vamos acordar, e faz carinho, o sol já nasceu, vamos levantar, não sei o que. A gente fica com aquela falação na cabeça da criança, né? E ela já acorda com aquela falação. Que tal a gente trazer uma calma, que a forma, desde quando ela acorda, até o dia vai passando, prepara ela para a hora que ela for dormir. Então senta do lado da cama do seu filho, canta uma música para ele, faz um carinho, traz essa calma para acordar dele. Ninguém gosta de acordar com aquele despertador zoerento e a gente não sabe nem onde que tá. Então a gente trazer essa gentileza para o acordar da criança. Eu vou apresentar para vocês uma música na pentatônica. Todas as músicas que eu vou cantar são pentatônicas, que trazem isso, né, que eu falei da contemplação da criança. E essa música, ela fala disso, do acordar, do sol estar nascendo, a gente ter esse sentimento de gratidão por poder acordar nesse dia. Bom dia, sol, bom dia, luz, grande amor é o que nos conduz. Bom dia, sol, bom dia, luz, grande amor é o que nos conduz.
forma da música auxiliar nos processos da criança no dia a dia é, por exemplo, seu filho não gosta de lavar a mão. Eu tenho que ficar insistindo com meu filho, vamos meu filho lavar a mão, nós vamos almoçar. É sempre uma luta para ele poder lavar a mão. Que tal você trazer uma música para você poder trazer mais um fator, mais uma ferramenta para esse momento? Porque ele já sabe, antes do almoço a gente lava a mão. Ele já tem a sensação física de estar lavando a mão. Se você ainda traz alguma lembrança para ele, musical, fica mais fácil dele lembrar e às vezes até entrar nesse processo. Você, quando estava no cursinho, na escola ou até na faculdade, você inventava músicas para poder decorar certas coisas? Ou seus professores passavam músicas para vocês poderem aprender? A música auxilia a gente a lembrar das coisas, porque acende a mesma área do cérebro relacionada com a memória. Pessoas com Alzheimer, quando escutam músicas que elas escutavam na juventude, por breves momentos elas lembram de coisas da juventude delas. Então a música está relacionada com a memória. Se você traz, então, tem o momento do tempo, ele sabe que antes do almoço lava a mão. Tem a sensação física, ainda traz isso para a memória dele, da música, auxilia ele a lembrar. E é uma forma divertida. Quem que não gosta de fazer alguma coisa quando está uma pessoa cantando? A gente acha que a pessoa está se divertindo, né? Então, comece pelo seu exemplo. Comece você lavando a mão antes do almoço e cantando. Perceba se seu filho não vai começar a observar e às vezes até querer lavar a mão também. Ou você pode trazer ele e falar, vamos lavar a mão e cantar uma musiquinha, a mamãe vai te ensinar. E essa música que eu vou trazer para vocês, ela é uma música pentatônica, mas ela é uma música clássica também. É o Promenade, dos quadros de uma exposição do Mussorgsky. Vou lavar minhas mãos sujas estão, bem cheirosas e limpinhas ficarão. Minhas mãos limpas estão. Outra forma de você auxiliar seu filho. Meu filho não gosta de arrumar, ele brinca e não arruma. Primeira coisa é você ser um exemplo, né? Você ir arrumando, porque a criança, ela aprende pela imitação dos pais. Não quer dizer que ele não precise arrumar. Você começa arrumando e que tal você cantar uma música? Eu vou ensinar uma história para vocês, a história do velho gnomo. Ele é um gnomo que gosta de organizar. E essa história tem uma música também, que eu vou ensinar, pentatônica, para a hora da organização. Faz a experiência, conta uma semana essa história antes do seu filho dormir e canta a canção. E na hora que você for arrumar as coisas, você arrumar e ir cantando essa música, arrumando os brinquedos, e aí a criança muitas vezes vai querer se juntar e arrumar também. Uma coisa também que eu acho que é importante de fazer é deixar a hora de organizar os brinquedos sempre por uma hora mais ou menos fixa, vamos dizer assim. Porque a criança já sabe o que vai acontecer. A gente já conversou sobre a importância do ritmo na vida da criança. Então a criança, se ela sabe que está começando a entardecer, ela já começa a aprender que essa é a hora de organizar as coisas para poder ir acalmando e poder depois dormir. Então coloca essa hora de arrumar num período fixo do dia e traz essa música, traz essa história, que para a criança vai ser muito mais prazeroso de poder arrumar. A história do velho gnomo. Em uma floresta bem distante, morava um velho gnomo. Com seu chapéu pontudo e uma barba bem branca e formosa. O velho gnomo morava numa toca no chão. Sua chaminé era feita de cogumelos, e seu jardim era amplo e belo, pois toda a floresta era sua casa. O velho gnomo era bem organizado. Deixava tudo preparado para que a hora da arrumação acontecesse sem amolação. Em um belo dia, um grande texugo em sua casa apareceu. Por ser tão grande e peludo, saiu a desorganizar tudo. Ao se despedir
da sua visita inesperada. O velho gnomo olhou a bagunça e a casa toda desorganizada. Respirou fundo e cantou sua canção. As coisas vou guardar, bagunça organizar, a casa arrumar. E como se fosse mágica, a casa ficou toda organizada. Pois cantando a sua canção, o velho gnomo nem reparou mais na confusão. Foi fazendo tudo com alegria, pois no seu coração a música trazia. Assim, o velho gnomo pôde ficar em paz. Com a sua casa organizada, foi preparar o chá. Com seu livro favorito e um potinho de biscoitos, o velho gnomo se sentia novo de novo. Conheci um velho gnomo que me disse assim: é hora de limpar, brinquedos vou guardar, bagunça organizar, a casa arrumar. Como você começa o almoço na sua casa? Todo mundo, criança em pé, criança sentada, adulto em pé, andando e tal. Como é que é o almoço na sua casa? Você senta e faz uma oração? Ou você senta e faz um momento de gratidão pelo alimento? Que é uma coisa que eu acho que é importante, porque a criança ela tem essa reverência dentro dela pelo mundo. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber se a gente, quando coloca as coisas na mesa, a gente não fica levantando para pegar outras coisas. Porque a gente está passando a mensagem para a criança de que ela também pode levantar. Procurar, então, deixar tudo na mesa, tá tudo aqui já, então eu chamo as crianças para virem sentar. E antes de todo mundo começar, e aí já começou o almoço, a gente traz esse sentimento de reverência. Essa gratidão pelo alimento que foi produzido, que foi colhido, que foi comprado, que foi preparado para poder chegar aqui. Tem todo um processo para essa comida chegar na nossa mesa. Então, cultivar esse sentimento, mesmo se você não for religioso, mas o sentimento de gratidão por aquele alimento. Então, eu vou apresentar para vocês uma música que traz isso, desse sentimento de gratidão pelo alimento que está na mesa. Terra que esses frutos deu, sol que os amadureceu, nobre terra, nobre sol, jamais os esqueceremos, e ao bom Deus agradecemos. Amém. Histórias são uma ótima forma de relaxar as crianças. A gente já viu isso nos vídeos anteriores, que prepara a criança muitas vezes até para dormir. Então, uma ótima coisa para você fazer antes da criança ir dormir, contar uma história para ela. Mas a música também é uma forma da criança relaxar. Porque quando a criança precisa dormir, o que é o dormir? O dormir é uma entrega. O dormir requer confiança, porque você está se entregando para o sono, acreditando que você vai voltar. No outro dia você vem acordar. Então, exige confiança. A criança tem que ter confiança e tem que relaxar para poder se entregar para o sono, né? Então, uma forma que é legal de fazer isso é trazer uma música. Se está entardecendo já, você já começa a diminuir a velocidade da casa, diminuir a fala e
apagar um pouco as lâmpadas, já trazer esse senso de calma para a criança. Você pode cantarolar essa música pentatônica que eu vou ensinar agora, e inclusive a música do passarinho é a mesma música melodicamente falando, a melodia é a mesma, só muda a letra. Então você pode fazer com a sua criança os gestos do passarinho quando está entardecendo, aí você está preparando o jantar, você está cantarolando essa música, porque isso já traz esse senso de calma para a criança, já vai acalmando ela, para a hora que ela for dormir, ela já está relaxada. Então, cante para o seu filho também antes de dormir. Acho que já tá. A mãe-noite vem chegando e agora eu vou deitar e o meu anjo da guarda ao meu lado vem ficar. Está cansado de voar num pequeno ninhozinho, com cuidado irá pousar. Veja só que bonitinho, ele parou de cantar. Feche agora os seus olhinhos para poder descansar. Nesse vídeo, nós vimos a importância da música para a criança poder ser quem ela é, esse ser contemplativo, imaginativo, que gosta de observar as coisas. Então, deixar a criança ser criança. A música proporciona isso para a criança, esse ambiente favorável para ela, poder ser quem ela é. Também vimos como a música pode auxiliar a criança em algum processo, ela não quer arrumar, ela não quer lavar a mão, e como que isso pode auxiliar a criança. A música, então, ela tem esse poder de envolver a criança se sentir amada, a criança sentir que você está ali presente com ela. Canta para sua criança, é um tempo de qualidade que você está passando com a criança, quando você dedica esse tempo para cantar com ela, cantar para ela e cantar com ela, convida a sua criança a cantar. Tem esses momentos, cria essas memórias com a sua criança. Faça a experiência do que a gente falou nesse vídeo e comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo!